Vai. Hoje nós iremos ler o livro de Atos, capítulo 16, do versículo 16 ao 23. Não, ao 24. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que nos não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. O apóstolo Paulo estava indo a caminho da oração, como era de costume. E durante vários dias, ele fazendo esse mesmo percurso, existia uma mulher que possuía um espírito de adivinhação. A cartomante que conhecemos atualmente, que ou lê à mão ou através de cartas, o espírito falando, a pessoa consegue ver detalhes da pessoa. E Paulo, ele percebeu que aquele espírito imundo estava dando uma notoriedade a ele que não era favorável, estava expondo ele até a risco de morte, a inveja dos judeus, que muitos perseguiam Paulo. E Paulo aqui, no versículo 18, perturbado como estava, ele disse ao espírito imundo: Em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Uma circunstância diferente essa expulsão de demônio que vemos aqui, no qual era um espírito que não se manifestava com violência, apavorando pessoas, destruindo a vida da pessoa em que o espírito estava, mas pelo contrário, era um espírito que fazia que a pessoa tivesse até uma vida normal na sociedade, e que não é diferente nos dias de hoje, que frequentemente vemos casos de pessoas que, até olhando com os olhos, sem nenhum esforço, percebemos algo diferente, algo que não é natural da pessoa agir daquela forma. Mas isso não nos permite julgar as pessoas, condenando que uma atitude que nós proibimos, que achamos que é mal, seja um espírito imundo. E neste caso foi bem diferente, era um espírito de adivinhação que adivinhava coisas da vida da pessoa, com certeza sobre o futuro, sobre pessoas desaparecidas, até mesmo sobre doenças, que se a pessoa seria curada, se recuperaria. E muitos casos assim que as pessoas recorriam àquela mulher, que ela, através daquele espírito de adivinhação,
resolver, entre aspas, o problema da pessoa, mas ela estava com algo mal na vida dela que não provém de Deus. Nós vemos também que esse espírito, olhando para Paulo, falou que eles eram servos do Deus Altíssimo. E algo até de se pensar que vemos que os espíritos reconheciam os servos de Deus, porque diante do nome do Senhor Jesus, todo joelho se dobrará nos céus e na terra. Espírito ou pessoas, não há quem seja contrário ao poder do nosso Deus. E nós vemos que Paulo expulsou aquele espírito imundo que causou até uma situação perigosa para a sua vida. Pois os senhores daquela mulher, vendo que a mulher não tinha mais como adivinhar, não tinha mais como dar lucro para ele através da adivinhação, das sessões de descobertas do desconhecido, né, de busca pelo ocultismo. Eles entregaram Paulo e Silas, que foram presos e foram condenados à prisão. No versículo 22, nós vemos o sofrimento que sofriam os apóstolos, os servos de Deus que davam a própria vida por amor do Evangelho ser pregado, não se portando com as dores, com as circunstâncias contrárias. E muitas vezes, atualmente, nós que nem passamos os sofrimentos que eles passaram, e também nem falamos do Senhor Jesus como eles falavam, com coragem, né, com despojamento de si próprios, e reclamamos de várias situações, sem ao menos sofrermos na carne, como os apóstolos sofreram. Mas isso é um aprendizado que a cada dia o Senhor nos ensina, através do seu Espírito Santo, para suportarmos as provações, para termos experiências, termos paciência. Porque nenhum de nós é perfeito, pois quando recebemos o Senhor Jesus, não recebemos tipo um espírito assim de perfeição, que tudo será de acordo com a vontade de Deus, pois continuaremos a errar, continuaremos a julgar mal os outros, a deixar de fazer o bem. Mas voltando aqui ao caso de Paulo, né, que Paulo e Silas foram presos e foram açoitados com varas. Foram punidos como se tivessem feito um crime grave. Mas, pelo contrário, eles libertaram a vida que estava enganada em seu próprio coração. Aqui não diz como ela se tornou possessa, como foi o início daquele espírito vindo na vida dela. Mas está escrito aqui que como aquele espírito agia na vida dela, adivinhando, de uma forma diferente como nós presenciamos hoje em dia, que espíritos imundos vêm para fazerem coisas más, até matarem, levar a pessoa a uma situação tipo fora de si, como sendo um animal, uma fera sem controle, longe da sociedade. Mas na vida desta mulher nós vemos a libertação dela, não por ela procurar ser liberta, mas por Paulo vendo que aquele espírito na vida dela estava perturbando ele no caminho, dizendo que ele era servo de Deus. Na verdade, nem precisava alguém dizer que Paulo era servo de Deus, pois por onde ele andava, ele falava do Senhor Jesus, sem medo de ser preso, sem medo de ser açoitado. E como aqui nós lemos, não só Paulo, mas Silas, os dois estavam de acordo em sofrer pelo Senhor Jesus. Não dá nem para imaginar a dor que eles suportaram pelas
pelos açoites de varas, que os carrascos naquele tempo foram com muita violência contra eles, e havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Nós acabamos de ver que já era uma situação muito delicada, muito dolorosa para o seu corpo estar todo dolorido pelas pancadas das varas, dos açoites. Ainda tiveram os pés presos no tronco. Com certeza sentiram mais dores ainda nas costas, nas pernas, nos joelhos. Com certeza sem poder beber água, sem poder tratar as dores. Nós vemos o esforço daqueles homens em renunciar sua própria vida pelo Evangelho ser divulgado, não importava onde, não importava para quem. E o amor deles através da pregação deles. E como nós vemos aqui neste trecho, a libertação de uma vida que, se não fosse Paulo naquela situação, ela continuaria sendo possuída por aquele espírito de adivinhação. E seria algo normal para os seus senhores que se enriqueceram à custa dela. E hoje nós vemos muitas pessoas que, por não terem o Senhor Jesus, estão neste mundo, até muitas vezes fazendo coisas, falando coisas que não têm a direção do Espírito Santo, que tem toda a verdade, que tem toda a justiça de Deus. Pois o Espírito Santo dá a paz àqueles em que Ele usa para falar do Senhor Jesus. E como nós vemos que Paulo e Silas, eles foram chamados de servos do Deus Altíssimo. Algo que eles já estavam bem experimentados neste caminho de servir a Deus, de não estarem mais vivendo para si próprios, mas estavam amando ao próximo como a si mesmos, querendo para a vida dos outros o bem, a salvação, a libertação que Deus trouxe para a vida deles. E algo até instrutivo para nossas vidas atuais, que muitas vezes nós lemos a palavra de Deus, aprendemos mais de Deus e nem sabemos como transmitir a palavra, os ensinamentos para quem necessita, para os necessitados espirituais, para até os possuídos por espíritos que agem de diversas formas. Mas é o Senhor que nos dá a direção para termos uma vida que faremos a vontade de Deus, de pessoa para pessoa, pois Deus age de uma vez diferente, não age igual em todas as pessoas, para que haja tipo uma diferença de pessoa para pessoa, pois Deus, Ele usa a pessoa de acordo com como ela é, como ela pensa, e através da sua vida, outras vidas serão salvas, serão alcançadas pelo Evangelho. Nós vemos neste trecho que Paulo, ele não achou bom aquela situação de ser exposto, de ser visto pelas pessoas que ouviam ela, a mulher, dizer que eles eram servos do Deus Altíssimo. Isso nos mostra que eles não buscavam reconhecimento diante das pessoas. O que importava para eles era falar do Senhor Jesus, era curar os doentes, expulsar os demônios, libertar as vidas de várias coisas que só através da palavra de Deus as pessoas podem se libertar. E este é um ensinamento que eu quero compartilhar com vocês, e que possamos servir a Deus com todo o amor e com todo o amor para com o próximo. Obrigado. Amém.